do balde 4, como foi sua reação depois que pecou? O exemplo de Davi, mas pensar em qualquer tipo, área de pecado, tá bom? Perguntas que a gente precisa responder em relação à nossa reação depois que cometemos algum pecado. Primeira, você tentou esconder? Foi o que Davi tentou fazer, né? Percebe como a questão como o coração é enganoso, né? Tem uma ilustração interessante, né? Como o coração é enganoso. Como é que Davi ia esconder o seu pecado se ele mesmo pediu para pessoas trazerem Batseba para encontrar com ele? Num lugar, né? Onde o rei é ali o centro da sociedade ali, todo mundo olhando para a vida dele, sabendo que ele faz, deixa de fazer, ele pedindo para seus servos trazerem Batseba para se deitar com ele e acreditando que com uma estratégia de mandar Urias se deitar com a sua esposa, o seu pecado seria escondido. Percebe assim? Quando a pessoa já não bloqueou na sua mente ali no começo o processo do pecado, ela acredita em um monte de bobagem. Ela é auto-enganada o tempo todo, porque ela está cega, né? A questão assim, ela já acredita assim, ela está focada assim, bom, agora fazer uma coisa errada, agora eu vou encobrir o que eu fiz. Ela acredita que Deus não vai mostrar, que outras pessoas não estão envolvidas naquilo, que sim, é, é a miséria mesmo, né? Enxergar, achar que vai dar certo de alguma forma. Mas é uma ilustração interessante do auto-engano do coração, né? A gente acredita, ao pecar e tentar esconder, que aquilo eu vou conseguir fazer isso. Uma razão que a gente pode ter para deixar de que o problema saia, uma razão que podemos ter para que o problema saia do controle, é que é difícil pedir perdão. A gente pode ter essa razão, né? É difícil pedir perdão e restaurar algumas coisas, fazer a restituição. Então a gente pode estar tentando evitar fazer o que é certo, porque é difícil fazer o que é certo às vezes, dependendo do que foi cometido. Mas considera todo o esforço que a gente tem que fazer para empregar assim, para encobrir o pecado. Não é mais fácil? Não teria sido mais fácil para Davi se ele tivesse reagido ao pecado rapidamente, ao invés de tentar encobri-lo? Quanto de prejuízo e de sofrimento teria sido poupado? Não teria sido muito diferente essa história? Teria sido ruim, mas não teria sido muito diferente se ele tivesse, ok, agora eu vou fazer diferente. Aprender com Jesus, se submeter à palavra de Deus, mesmo que a pessoa esteja lidando com um pecado, vai dar muito menos problema e sofrimento do que tentar esconder, tentar ir em frente, achando que não, agora eu vou dar um jeito e vou fazer a coisa ser. Você vai dar um jeito no pecado? Só tem uma pessoa que é capaz de dar um jeito no pecado: Jesus Cristo. Você, o pecado, bate a nossa cara, joga a gente na lona e a gente parece um bobalhão quando está fazendo o que não deve, né? A gente não dá jeito em coisa nenhuma. Então, tentar esconder, você tentou esconder? Outra pergunta: você planeja dar passos que jamais considerou antes? É o que ele tentou fazer e fez. Davi tentou encobrir seu pecado de adultério, cometendo o pecado de assassinato. Quando Urias não teve relações sexuais com a sua mulher, Davi orquestrou a maneira infalível de Urias ser morto na batalha. Não é? Ele te leu outro dia, coloca ele na frente lá, quando colocar ele na frente, ele vai ser morto. Vai resolver o problema. Essa parte da história demonstra a completa insanidade do pecado, não é? Eclesiastes 9:3, escrito pelo filho de Davi, Salomão. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, né? Loucura, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. O homem insensato, ele é doido, ele acha que ele pode
vai dar certo o seu plano de lidar com as coisas do seu jeito. Quanto mais você viver sem lidar com balde 4, mais provável é você considerar ações que nunca você teria nem pensado em fazer aquilo quando o seu coração estava perto do Senhor. Mas você vai fazer loucura. Outro dia eu estava pensando um pouco nisso. Eu acho que tem a ver com isso. Porque na nossa sociedade, quando você lê alguma matéria, né, porque você vê assim sobre violência sexual, o que normalmente acontece em seguida? Assassinato, não é? O estuprador faz o que ele quer fazer e ele tem que matar a pessoa para tentar encobrir, ninguém vai saber agora, joga o corpo em qualquer lugar. É isso aqui, né, que Davi estava fazendo. É isso que qualquer um de nós é capaz de fazer para lidar com o pecado da nossa maneira, do nosso jeito. Por isso deu instruções, faça desse jeito, se submete a esse princípio, lida dessa forma, porque senão você vai agir como um louco, você vai piorar a tua situação, o balde 4 fica lotado. Muitas vezes com consequências irreversíveis no balde 4. Outra pergunta, será que você deixou o pecado torná-lo insensível aos seus efeitos nos outros? Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto dela, né, com o marido, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. É o trecho, eu coloquei agora, desculpa. Eu acabei de ler. Imagina o sofrimento de Batseba, que deve ter experimentado, né? Seu marido morto na batalha ali, ela agora grávida, esperando a criança lá na sua barriga. A passagem não diz que Davi expressou qualquer tipo de remorso, sentimento pela atitude dele ou pelo como afetou Batseba. Ele simplesmente, passando o luto da mulher de Urias, ele mandou buscá-la para o seu palácio e tornar sua esposa. Percebe? Seco também a coisa aqui. Que nem o relacionamento dele com ela, sexual, também o tratamento em relação à situação ali. Essa é outra consequência de não tratar rapidamente os pecados. A pessoa pode ficar tão consumida em tentar cobrir suas pistas que ignora completamente como suas ações causam mal à vida dos outros. Esse, pessoal, é o Davi que escreveu os Salmos. Alguém que expressava suas emoções, seus sentimentos, a verdade de Deus de maneira tão profunda que a gente canta salmos aqui. Pensa, é alguém que fala assim, nossa, esse é o Davi. Alguém que fala assim, esse é o Davi que eu conheço? É outra pessoa, né? É outra pessoa. Existe um trecho, acho que eu não vou conseguir achar aqui, no livro de Oséias. Que eu marco assim na cabeça, né? Um negócio assim, memória meio visual, né? Assim, no cantinho da Bíblia, tal lugar, é que eu anotei tal coisa. Mas é muito interessante esse versículo. Ele fala que o pecado desumaniza a gente. Ele vai falar da questão moral, a questão, ele usa o exemplo do vinho e da questão sexual como é uma questão assim, ela vai assim, bestializando a pessoa, vai desumanizando a pessoa. Mas tudo bem, eu vou ver se eu acho depois. Ok, mas ele fala essa ideia, né, que o pecado, ele vai fazendo a gente se tornar assim, menos humano no tratamento do que está ao redor, pessoas, situações, vai virando uma besta realmente, né? Vai bestializando a pessoa, vai
pessoa começa a ser irreconhecível. É um louco, né? Oi? Oséias 4:11? Isso mesmo. Obrigado, irmã. A sensualidade e o vinho tiram o entendimento. A palavra entendimento aqui é coração, no sentido da essência da pessoa. Aquilo que faz ela ser humana, ser uma pessoa, a sensualidade, e a palavra sensualidade tem a ver com fornicação aqui, e o vinho e o mosto, né, tiram o entendimento, desumanizam o ser humano. Vai tornando a pessoa mais parecida com um animal. Entende? Obrigado, Natália. Então, cuidado. Esse é outro ponto, né? Cuidado com as consequências por não lidar com o pecado rapidamente. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela a sua mulher, lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Uma das principais razões, então, que pessoas desistem e não tratam os pecados do passado, do balde 4, é que acreditam que podem escapar impunes. De algum modo, Davi acreditou que o seu plano ia dar certo. Porém, o que ele fez, tudo isso que ele fez, foi mal aos olhos daquele que enxerga tudo, conhece tudo a nosso respeito. É importante quando a gente canta sobre isso na igreja, que Deus me conhece, né, que Deus me ajuda, tudo. É importante saber que Ele me conhece também quando eu não quero que Ele veja o que eu estou fazendo. Deus continua me conhecendo da mesma forma. Ele continua me vendo. A gente é um vidro transparente diante de Deus. Ele sabe tudo que está no nosso coração, o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer, por que que a gente está fazendo aquilo. Então, a gente tem o privilégio de, por causa disso, acertar a nossa vida. Não deixar que consequências piores aconteçam na nossa vida, né? Salmo 139, 1-3 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. A Bíblia contém muitas admoestações acerca da importância de tratar os pecados imediatamente. Números 32, 23. Porém, se não fizerdes assim, Deus deu um monte de instrução lá para Israel, falou, tem que viver desse jeito. Porém, se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Desprezou a instrução de Deus, pecou contra Deus ao fazer isso, falou assim, e o pecado, pode ter certeza que ele vai alcançar você. Outro princípio aí, nessas instruções, a Bíblia contém essas admoestações. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Outro versículo de Provérbios fala que ele vai, é como um caminho cheio de pedras. Assim, se a pessoa vai caminhando, daqui a pouco, é um pouquinho, tá difícil esse terreno, tal, daqui a pouco ela tá tentando subir uma montanha de pedra, de situação enrolada na vida dela, pecado. O caminho dos pérfidos é intransitável. E uma hora ela é parada no seu caminho, ela vai ficar ali. Se não houver arrependimento, ela vai permanecer ali. Gálatas 6:7, já falamos bastante desse versículo, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Escarnecedor tem a visão de que está vivendo com pecado, não se arrepende, chamando o bem de mal, o mal de bem, está achando que está normal. Deus não permite que isso seja feito sem consequência. Porque aquilo que o homem semear, isso também se fará. É uma lei na Bíblia, é um princípio. Plantou, colheu. Deus criou esse princípio na nossa vida. E ninguém vai escapar disso. Então disse Natã a Davi. Opa, deixa eu falar uma coisa antes aqui desse trecho. Então, passaram-se meses, né? Antes que as consequências começassem a aparecer, né? Ali Batseba grávida. Deus enviou o profeta Natã para contar a Davi a respeito de um homem rico, com muitas ovelhas, que tomou a única ovelha de homem pobre à força. E o que Davi fez?
ficou furioso, né? Esse homem rico deveria ser morto, ou ao menos tem que restituir pela ovelha 4 vezes mais do jeito que manda a lei. Então Natã, Davi, você é esse homem. Então é isso que aconteceu, né? Disse Natã a Davi, tu és esse homem aí injusto, perverso, ganancioso, idólatra, que roubou a esposa do seu amigo, que matou o seu amigo. Você é esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Você percebe? Eu não sei se é você, mas assim, depois de um tempo andando na vida cristã, eu percebo na vida assim, me constrange mais quando eu peco. Não aquilo Deus falar assim, ó, você pecou, você fez o que era mal, falar isso primeiro. É muito pior, né? Um constrangimento muito mais pesado quando Deus fala assim, eu não fui bom para você, não é? Olha como eu tenho sido bom para você. Olha como eu tenho feito isso e feito aquilo e te dado isso e aquilo. Cada coisa dessa parece até uma marreta ali, né? O Rodrigo trouxe, eu pensei por assim, um negócio desse assim, né? Ó. Pá! Vai dando na cabeça, né? É a marreta do martelo oficial. Mas pensa assim, eu não tenho sido bom para você e não tenho feito isso na sua vida. E parece que assim, vai esmagando assim, pela bondade do Senhor. Não é porque eu vou te pegar, vou dar consequência para você. Né? Parece que no começo da vida cristã, novo convertido, parece que lida mais com isso, assim, de, puxa, eu estava vendo no mal, então medo de acontecer de novo alguma coisa. Mas depois de um tempo, andando, experimentando a bondade de Deus, como pastor, né? Salmo 23, né? Todos os dias da nossa vida, e ainda assim, pecar dessa forma, e pecar de outra forma, e tentar fazer isso para encobrir, e não sei o que lá, é uma marretada, né? É um negócio assim, como que essa foi a pergunta que José fez para não pecar com a proposta da mulher de Potifar, né? Como que eu vou me deitar com você e pecar contra o Senhor? Essa era a pergunta que Davi devia ter feito. Como é que você está louco? Você acha que eu vou trocar o Senhor, Deus, o que Ele é e faz na minha vida por essa porcaria aqui? Não. Mas Davi não perguntou isso. Davi não pensou nisso. José pensou, mas Davi não pensou. Constrange, né? Quando Natan chegou e falou isso para Davi, acabou ali. Será que nesse momento Davi ficou alegre pela recompensa que recebeu no seu pecado? Será que valeu a pena? Culpa não tratada. Então, cuidado com as consequências, né? Culpa não tratada. Então, a gente já vimos esse trecho de Salmo 38 outro dia, né? Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo.
Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Salmo 51 também. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, a culpa não tratada, Davi experimentou bastante disso, ao perceber que ele tinha acrescentado pecado ao seu pecado e pecado ao pecado. Outra coisa, a destruição da sua própria família. Deus falou: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Então, através do profeta Natã, Deus explicou a Davi que haveria muitas mortes em sua família. E a Bíblia descreve detalhadamente sobre a morte dos 4 filhos de Davi, 3 dos quais foram mortos na batalha. Então, 2 Samuel, está aí, né? Trecho o 11 e 12. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz desse sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Deus que falou isso. Já pensou? Para mostrar vergonha pública, ok? As palavras foram tragicamente cumpridas pelas ações corruptas de um filho de Davi, Absalão, que virou um perseguidor do seu pai, se deitou com as suas esposas à luz do dia e começou a perseguir seu pai virou fugitivo do próprio filho. 2 Samuel 12, 23, porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia fazê-la voltar e a ela, porém não voltará a mim. Davi escreveu isso como consequência da criança que morreu, não é? Deus falou assim, então a criança que você gerou no adultério vai morrer. Então, Davi ficou lá jejuando, orando a Deus, mas chegou o um momento que Deus cumpriu sua palavra, falou assim, aquela criança morreu, e então Davi falou, bom, agora não tem mais o que fazer, ok, e vou seguir em frente. Ele já tinha confessado a Deus, tinha se arrependido, né? Já tinha reconhecido, falou assim, quando Natan confrontou Davi, a resposta dele significa assim, ó, tô morto. Tipo assim, assim, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor nesse contexto significa assim, ó, quebrei tantos mandamentos, tal, que assim, ó, vou morrer. Porque ele planejou, lembra? Vai lá atrás dela, busca ela pra cá, tá assim, ó, tô morto. Aí Natan falou assim, ó, Deus não vai matar você, mas a criança que nasceu disso, ele vai. O inocente vai pagar o preço do culpado. A gente conhece bem essa história, né, na nossa vida. A passagem termina então com a morte do bebezinho de Davi e Batseba. Imagina mais sofrimento para ela também. Então, se você tem eventos pendentes no balde 4, quais são as possíveis consequências para você e para os outros se você permitir que essas ações não sejam tratadas? Finalmente, né? Balde 4. Depois de conscientizar-se de que todos pecaram em seus passados, a gente está dentro desse barco, de que a questão é como você reagiu depois que pecou, cuidado com as consequências por não lidar com o pecado rapidamente. Finalmente, o Deus bom, misericordioso, para quem quer acertar a vida, alegre-se porque há esperança para sair do balde 4. É bom, né? Saber isso. Então, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Davi aqui voltou ao bom senso. Confessou o seu pecado. Não ignorou a confrontação de Natã. Aquelas palavras que Davi falou, pequei contra o Senhor, começaram o processo de esvaziamento do balde 4. E Davi mais tarde escreveu para nós que realmente esse processo se completou na vida dele, alguém que andava com o Senhor. Não é um processo do nada, né? Ele fez todo esse exercício, ele veio no retiro da EBNA,
aprendeu a lidar com o balde, mas ele fez o que Deus mandou ele fazer com a vida dele. Então, ele escreveu para nós: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Vendo, somatizando aí na pessoa. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Só que Davi está escrevendo aqui de maneira geral, não tem os detalhes de como ele fez isso, como ele lidou com a vida dele em detalhes, mas isso aqui é algo que a gente enxerga quando uma pessoa passa por um processo no balde 4 ou qualquer outro também, de verdadeiro arrependimento, confissão, arrependimento, né? Abandonar o pecado e deixar e tratar as coisas do jeito de Deus. Qual é o resultado final? Ela chega aqui, né? Ela louva, ela volta a ter um relacionamento de alegria, de proximidade, de comunhão com Deus. Não importa o que ela teve que passar por aquilo, ela aceita como boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dela. Valeu a pena porque ela foi transformada. Ela não está mais vivendo naquele pecado, aquele ídolo não está mais dominando a vida dela. Ela recebeu o benefício do tratamento bíblico, ela aproveitou, ela cresceu e ela agora vai em frente com Deus. Isso aqui não é uma coisinha, uma historinha. Isso aqui assim, mostra um processo e cada pessoa que passa pelo processo de maneira adequada sai desse jeito. Mesmo no balde 4, onde ela causou um pecado e ela causou mais pecado ainda, mas ela lidou com aquilo de maneira bíblica, esvaziou, foi aprendendo e às vezes demora muito tempo, muitos meses ou anos para lidar de maneira completa, mas é muito melhor do que a vida que ela vivia antes no pecado. A história de Davi, então, é a nossa história, certo? Sentido de que nem sempre lidamos com os nossos pecados de modo apropriado e rápido. Essa é uma das principais razões de ficarmos presos no passado. Cada balde tem suas razões, essa também é uma delas. Então, se isso for verdade para você de alguma maneira, por que você não começa os passos da autoconfrontação honesta? Se você precisa pedir perdão a Deus, não sai desse retiro sem fazer isso. Se você precisa pedir perdão aos outros, faça isso ou agende como é que você vai fazer isso com a pessoa o mais rápido possível. Trate da situação. Você ainda pode ter que restituir, né, ou enfrentar consequências significativas, mas Davi está certo, não está? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, feliz é aquele, tem alegria verdadeira, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, está resolvido, está tratado diante de Deus. Não é isso? Na última página da sua apostila tem esse material, né? Certo? É a última página mesmo, né? Ok? Que não está aí, tudo bem? Mas está na sua apostila, que é um resumo dos 4 baldes com o resumo dos como trata ali cada um, né? Então, assim, é algo dá para a gente aproveitar, isso é um resumo para a nossa vida, temos que fazer isso. Essa apostila foi preparada com bastante trabalho pelo Pierre, dei bastante trabalho entregando em cima da hora para esse irmão. Sim, sim, foi. Já pedi perdão, já está certo, irmão. O balde nisso tá vazio, né? Mas assim, e fui lembrado pela minha esposa de uma coisa interessante, né?
o que fazer com as pedras, né? Ela falou uma coisa interessante para mim. No Antigo Testamento, lembra que as pessoas construíam um altar com as pedras. Você pensar, né, será que isso tem a ver? Quando, não com coisas de pecado, né? Mas quando, percebe várias e várias vezes na Bíblia, quando havia crescimento, havia uma experiência significativa do povo de Deus com Deus, que eles obedeciam alguma coisa, viam Deus agindo. Muitas e muitas vezes a gente vê no Antigo Testamento Deus ordenando, ou a própria pessoa tendo aprendido com Deus, ela pegava as pedras e construía um altar e falava assim, agora isso é o marco, né? É o marco de como Deus agiu na minha vida, como é que ele me livrou de certas coisas, como é que eu cresci, enfim, o marco do relacionamento dessa pessoa com Deus. Vamos fazer isso, né? Vamos, não importa o balde, que talvez os 4, né? Conforme a gente vai tratando das coisas da nossa vida, em qual balde for, assim, uma forma de exaltar a graça de Deus, né, em nós, de reconhecer, bom, aquilo vai virar uma lembrança de como Deus me ajudou a ir para frente nessa área. Eu não estou mais lá naquele balde, a coisa não está mais lá. Foram tiradas algumas coisas que não prestavam, o balde está esvaziando, está vazio, e eu vou glorificar a Deus com isso. Vou mostrar como que Deus foi bom, uma lembrança. Formas de fazer isso, né? Criatividade de cada um, mas assim, pode ser o vidrinho também, né? Mas você lembrar disso assim, eu preciso colecionar na minha vida algo que mostre como que Deus está me transformando. Amém? Oi. Isso. Que é o princípio ali, né? Quando você enche, então você esvazia, tá? O fruto do Espírito vai tomar o lugar na nossa vida. É isso aí. Balde cheio de Deus. Para não ter espaço para o que não presta, né? Vamos orar? A gente tem um louvor também, né? Do grupo, da equipe. Gasta um tempo diante de Deus, tá bom? A gente tem minutos aí antes do almoço, tá bem? Mas gasta um tempo você com Deus, pensando no seu compromisso, naquilo que Ele te ensinou nesses dias, no seu compromisso de o que você vai fazer com isso, para poder glorificar o Senhor ainda mais, né? Ter troféus, marcos na sua vida do que Deus foi transformando você em alguma área, como forma de glorificá-lo, de agradecê-lo, porque Ele é bom.